Nos casos de amostra por láparo, se tiver envolvimento de muscular e serosa, eu às vezes posso ficar só com o histopatológico, é um diagnóstico mais certeiro, tá? Então, lembrando que o guideline mostra que não há diferença entre linfomas e enteropatias, fazer a diferenciação entre amostra por biópsia aberta ou por endoscopia, laparoendoscopia, embora a chance de você ter uma amostra de má qualidade por endoscopia é maior. Então, esse é um ponto que tem que ser discutido. E que amostras por endoscopia, a gente sempre vai concluir com a imunohistoquímica, uma vez que eu não tenho envolvimento de muscular e de serosa, que é um critério que pesa muito aqui, conforme a gente viu, que é o critério que não vai aparecer em enteropatias inflamatórias e vai aparecer numa boa parcela dos linfomas. Tá? Então, esse seria aí o nosso resumo da ópera, digamos assim, nessas duas situações. E a imunohistoquímica? Então, a imunohistoquímica a gente vai pedir. Hoje, pessoal, aqui no hospital, como a gente tem um público assim, investe em diagnóstico, eu vou falar para vocês que a grande maioria dos casos que a gente começa um tratamento, a gente começa mediante imunohistoquímica. Tá? É muito difícil, a não ser que seja um espessamento muito proeminente, a gente fez biópsia por láparo e tem envolvimento de muscular e serosa e o patologista crava linfoma ali. Essa é uma situação que talvez eu pulo a imunohistoquímica. Fora isso, na maioria das vezes, a gente pede a imunohistoquímica, tá? Então, é uma ferramenta que eu uso muito. Então, vocês já sabem esses conceitos, né? O histopatológico só vê que é linfócito, a imuno me diz se esse linfócito é T ou se esse linfócito é B. E aí a gente sabe, pessoal, que eventualmente a gente vai ter, num processo inflamatório, eu vou ter uma população mista, enquanto que o câncer é um processo clonal. Sendo um processo clonal, eu vou ter uma população homogênea de um tipo só, e mais de 90% das vezes vai ser linfócito T. Então, processos reacionais eu tenho população mista, processos neoplásicos eu tenho uma população clonal, uma população. Eu tenho uma população clonal, uma população. Ou traz em relação a esse tópico. Será que é uma população única? Ok? Então, olha só, o que que os guidelines, né, trazem em relação a esse tópico? Será que isso é verdade ou não? Então, vamos lá. Não só avaliar, né, se é linfócito T, T é CD3, CD20 é B, como também avaliar onde que está. Então, se a gente olhar aqui, ó, nesse trabalho aqui, ó, a gente tem lâmina própria, ó, CD3 positivo em linfoma, 91. 20 em doença intestinal. Então, a população é muito acentuada de linfócito T e quase não tem linfócito, não tem, enquanto que na enteropatia inflamatória não tem, ó. Na enteropatia inflamatória, tu tem mais B do que T. Enquanto que no linfoma, praticamente a maior parte vai ser o quê? Vai ser T. Porque é um processo clonal. Então, o linfócito T sofreu a mutação e deu vários clones de linfócito T. Então, eu tenho uma população T, 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 T. Enquanto que na inflamação,
eu tenho uma população, às vezes, mista, T e B, ok? Então, isso é importante. Outra coisa que esse estudo demonstrou, outra coisa que esse estudo demonstrou foi em relação ao KI67, que foi discretamente superior em linfoma, tanto dos linfócitos da lâmina própria quanto dos linfócitos do epitélio em relação à enteropatia inflamatória crônica. E um outro dado, né, que isso está surgindo agora, tá, pessoal? Eles têm visto a participação do STAT5 fosforilado. Eu trabalhei com isso aqui em linfoma multicêntrico no meu doutorado, mas eles viram, ó, que praticamente 100% dos linfomas tinham alta expressão de STAT5 e quase não tinham expressão de STAT3, enquanto que nas enteropatias a gente tinha maior expressão de STAT3 e menor expressão de STAT5. Tá? Então, isso pode ser que no futuro venha aí como mais uma ferramenta para a gente diferenciar esses casos mais desafiadores, tá? Então, aqui mostrando, né? Olha a diferença, pessoal. Aqui a gente pega uma imunohistoquímica de um linfoma, praticamente, ó, muito linfócito T. Olha a diferença para uma enteropatia inflamatória. Já tem menos linfócito T porque tem uma população mista, vai ter linfócito T ou B. Então, lá para o patologista, ele vai conseguir fazer essa diferenciação, ok? Então, imunohistoquímica em linfoma, o que vai sugerir linfoma? Aumento de expressão de CD3 no epitélio e lâmina própria, baixa expressão de CD20, a CD20 é mais comum na inflamação. KI67 nos linfócitos da lâmina própria e epitélio são maiores no linfoma em comparação à enteropatia e aumento da expressão de STAT5 em linfoma. Tá? Então, esse aí é um perfil que permite que a gente faça essa diferenciação entre as duas situações. Tá? Então, eles acreditam, né, que essa alteração na via JAK-STAT, no caso, ativação do STAT5, pode ser um dos critérios, né, que indica malignidade, né, e pode ser uma dos iniciadores, uma das marcas de linfoma. Então, nesse contexto, se ele dá negativo para STAT3 e dá positivo para STAT5, pode ser que isso seja aí um critério para a gente fechar linfoma gastrointestinal em gatos, ok? A gente ainda não tem isso comercial aqui, mas pode ser que no futuro seja mais um marcador, principalmente naqueles casos mais duvidosos, porque a maioria, pessoal, vai fechar com o que a gente já faz, tá? Com o CD3 e o CD20. Mas às vezes, naqueles casos dúbios em que eu tenho linfoma e inflamação associado, que a porcentagem de linfócito T e B não esteja tão característico, nesses casos pode ser que a gente lance mão de um tira-teima e acrescente o STAT3 e o STAT5 fosforilado aí para fazer as diferenciações. Mas por hora, a maioria dos casos com que a gente tem, a gente já consegue fechar, ok? Então, quando que vocês vão pedir imuno no dia a dia? Para diferenciar linfoma de baixo grau de enterite linfoplasmocitária, aqui. Quando eu tenho enterites linfoplasmocitárias, mas eu não gosto de fechar diagnóstico de enterite linfoplasmocitária por morfologia, tá? Então, eu sempre que vem um laudo final de enterite linfoplasmocitária, eu acho mais seguro pedir imunohistoquímica, tá? E linfomas de baixo grau quando não há uma característica tão pronunciada. Então, assim, ele sugere linfoma, mas não tem envolvimento de linfócito na muscular e na serosa. Será mesmo que era um linfoma? Então, assim, eu falo para vocês que é mais fácil falar quando eu não peço. Eu não peço imuno naquele caso coletado por biópsia por láparo, que avaliaram as 4 camadas e tem envolvimento proeminente de muscular e serosa. Aí, nesse caso, eu ficaria um pouquinho mais seguro em relação a isso, tá?
Então, aqui, ó, muitas vezes vai vir isso para vocês, ó, enterite erosiva linfocítica. Ah, veio só a enteropatia inflamatória crônica. Eu não vou ficar seguro, pessoal. Eu vou lançar mão da imuno. E olha só, na imuno vai vir o quê? Veio linfoma, porque 95% das células eram positivas para CD3. E quase nada de células positivas para marcadores de linfócito B, tá? Então, pessoal, é mais fácil dizer quando eu não peço, que é naquele caso que você faz a remoção, né, a biópsia por a remoção de todas as camadas e tem um infiltrado importante muscular e serosa. Esse caso eu fico mais tranquilo em ir só com morfologia. Quase todos os outros casos, veio em dúvida entre os dois, imuno. Veio só enteropatia inflamatória, imuno para confirmar. Veio linfoma, mas a classificação não tá assim, não tem aqueles critérios tão acentuados. Eu ainda estou com dúvida dessa interpretação que o patologista fez para cravar linfoma, imuno, tá? Então, aqui, ó, outro paciente veio lá, né, fez todo aquele passo a passo e aí colocou lá sugestivo de enteropatia erosiva com traços de eosinófilos, tudo mais. Não vou ficar só aqui, vou para imuno, outro paciente que era linfoma, tá? Então, eu peço bastante imuno, tá? Às vezes, pessoal, às vezes vocês vão ver que vai ter outros marcadores lá no painel. Às vezes vai ter marcador de mastócito, às vezes vai ter marcador de macrófago lá, porque nem sempre o patologista consegue bater o martelo, né, e dizer que aquela célula redonda lá realmente é o linfócito. Então, eventualmente, se tiver uma população muito mista ali, vocês vão ver marcadores de outras células redondas, macrófago, mastócito e tudo mais. Então, em alguns casos, vai aparecer isso no painel. Tá? Então, no caso aqui, né, lisoenzima, pensando, às vezes tu tem uma enterite com predomínio, uma enterite piogranulomatosa ali. E aí você vai ter macrófago no meio, tá? Quando não pedir imuno? Não adianta pedir imuno quando a doença, a enteropatia inflamatória não tem origem linfocítica, né? Eu peguei lá, o patologista fechou como enteropatia inflamatória eosinofílica, aquela que dá muito espessamento de muscular. Não adianta pedir essa imuno, porque essa imuno vai marcar linfócito, tá? Uma enterite puramente granulomatosa. O patologista viu lá que tem neutrófilo e tem macrófago lá, células gigantes lá, né? Granulomatosa ou piogranulomatosa. Então, se tem uma enterite granulomatosa, só tem um macrófago e célula gigante, ou uma piogranulomatosa, macrófago, célula gigante e neutrófilo. Ele nem relata linfócito lá. Não vão pedir imuno. Né? Enterites muito discretas, às vezes foi um overdiagnóstico ali, né? Né? O paciente não tem quase nada, é muito sutil, talvez foi um quadro muito agudo de uma enteropatia de origem dietética, não tem nada de infiltrado, não vai esclarecer xantogranulomas. Então, nesses casos, vai ser gastar dinheiro à toa, ok? Bom, o último tópico da parte de diagnóstico seria os testes de clonalidade, né? O famoso PAR. Pessoal, de forma geral, são raros os casos que a gente lança a mão do PAR para fechar diagnóstico. Por que isso, pessoal? Porque o PAR, para essa finalidade, ele pode até ter alta sensibilidade, ele vai dar clonalidade nos linfomas, mas ele tem baixa especificidade. O que eu quero dizer com isso? Vários casos de enteropatia inflamatória também dão clonais no PAR. Então, hoje, a gente não costuma utilizar muito PAR com essa finalidade. Então, olha só. Doenças intestinais, linfomas gastrointestinais, 86% de clonalidade no par. Só que olha o problema: 40% das enteropatias inflamatórias crônicas também deram clonais no par, tá? Então, isso aqui, pessoal, 9% dos linfomas deram policlonais, 20% das enteropatias também deram. Então, aqui, ó,
enteropatias clonais, só que com background policlonal, oligoclonal. Então, assim, existe muita sobreposição de resultados ainda com par para essa finalidade. Então, qual que é o resultado disso? Por enquanto, eles ainda recomendam a histopatologia associada à imunohistoquímica como as técnicas padrão ouro para diagnóstico, tá? Então, e eventualmente incluindo aí CD3, CD20, KI67, né, que é o feijão com arroz, e eventualmente, se precisar, o STAT3 e o STAT5. Mas, até agora, eles avaliaram que os exames de par que a gente tem no momento, eles não permitem fazer essa diferenciação, porque há uma sobreposição de resultados. E é mais um motivo para vocês evitarem funcionar linfonodo, mandar para a citologia e fazer par. Muita gente tentou esse caminho, falou: ah, eu vou lá, faço citologia. Eu sei que a citologia não vai diferenciar, porque ambos são linfócitos pequenos lá no linfonodo. Por dois motivos a gente não vai utilizar essa técnica. Primeiro, porque o par vai ter baixa sensibilidade em fechar isso. Vocês já acabaram de ver que 40% dos processos inflamatórios tem par clonal. Então, a gente precisa melhorar alguma coisa nesse processo. E depois que eu expliquei para vocês que eu posso ter um linfonodo reacional, mesmo diante de um linfoma intestinal. Eu posso ter um paciente que tem espessamento de mucosa, aumento de linfonodo, mas quando eu biopsio são coisas diferentes. Então, por esses dois motivos, vocês não vão usar essa combinação de técnicas, citologia de linfonodo mais par. Não vai ser fidedigno para diferenciar linfoma de enteropatia inflamatória crônica, tá? Então, até o momento, né, eles mostram que a gente vai precisar associar, mas que realmente a histopatologia associada a imuno é o nosso gold standard, ok? Então, citologia tem baixa sensibilidade, a gente só sobra o linfonodo, porque a gente não consegue puncionar um espessamento de mucosa intestinal. Histopatologia, amostras coletadas por láparo são superiores à endoscopia? Eles falam que não, mas a qualidade da amostra parece ser superior. Então, se eu comparo uma boa qualidade de uma amostra de endoscopia como uma boa amostra de láparo, beleza. Mas a chance de eu ter uma amostra de má qualidade na endoscopia é maior, ok? A imunohistoquímica, ela é o nosso padrão ouro junto com o estopato, a gente vai ter dificuldade para usar o par e a gente já viu que ele tem menos estudos e por hora a gente acaba não utilizando, tá? Então a gente vai ter aí diferenças de acordo com as técnicas a serem utilizadas, lembrando que a associação histologia mais imuno é o ideal, tá? Então nenhum exame é 100%, é desafiador. Alguns linfomas apresentam processos inflamatórios associados, e apesar de raro, vocês viram que alguns casos inflamatórios fazem proliferação clonal. Tá? Então, por hora, ainda a velha histopatologia, no meu entendimento, com uma amostra de boa qualidade, né? E aí a chance de eu ter uma amostra de boa qualidade no histopato é maior por láparo, mas ambas as técnicas, associada na maioria das vezes à imunohistoquímica, continuam sendo o padrão ouro, que nem ultrassom e par vão conseguir fazer essa diferenciação. Por que eu chamo muita atenção sobre isso? Que é perigoso aquela ideia de falar, ah, eu vou começar a tratar e eu vou fazer um diagnóstico terapêutico. Por que eu acho perigoso, pessoal? Eu acho perigoso no sentido de que a gente corre o risco de eventualmente tu tá tratando uma ou outra, mas e se for um mastocitoma com infiltrado difuso? E se for uma enteropatia eosinofílica? Se o teu tratamento falhar, ele falhou porque você não está tratando a doença certa
ou ele falhou porque a doença que você está tratando está refratária ao tratamento. Então, eu não sou muito adepto dessa ideia de fazer diagnósticos terapêuticos. Eu acho que a gente tem que buscar, sim, o diagnóstico conclusivo e, a partir daí, tratar. Ok?